Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem para este domingo de Páscoa ela está baseada nas leituras de 1 Coríntios, no capítulo 15, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. No livro de 1 Coríntios eu destaco os versículos 19 e 20, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Também, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, destaco o versículo 5 e 6, que diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Podem sentar. Deus está morto. Deus está morto. Sim. Essa frase, por mais que possa parecer chocante, especialmente num domingo de Páscoa, é a mais pura verdade. Deus está morto. Mas como assim, pastor Diego? Como assim Deus está morto? Hoje não celebramos o Deus vivo? Não acabamos de cantar porque Ele vive, posso crer no amanhã? Como assim Deus está morto? Isso confronta toda a ideia, tudo o que nós pregamos, tudo que o pastor sempre falou aqui. Sim, estimados irmãos, por mais que essa frase possa parecer chocante, ela é bem real. Na realidade, Deus está morto foi uma frase dita por um filósofo alemão conhecido chamado Friedrich Nietzsche, que viveu lá no século XIX. E Nietzsche estava dizendo esta frase, mas essa frase não deve ser entendida no sentido simples, no sentido literal, onde nós falamos num Deus que talvez não exista, ou num Deus que realmente está morto, mas ela carrega em si um pensamento, uma reflexão muito importante. Com esta frase, Nietzsche, lá no século XVIII, ele não estava dizendo que Deus havia morrido como uma entidade divina. O que ele quis dizer é que a crença em Deus, especialmente o Deus que nós cremos, o Deus revelado em Cristo Jesus, essa crença, ela perdeu a sua força e a influência na vida e na cultura da Europa naquela época. Em outras palavras, o que Nietzsche estava querendo dizer é que os valores religiosos, os valores morais, tradicionais, éticos, que por muitos séculos deram vida e sentido à vida social, estava se perdendo com o avanço, principalmente, da ciência, do racionalismo e também do secularismo. Então, quando Nietzsche diz que Deus está morto, essa morte de Deus, na realidade, ela significava um vazio de sentido para a vida que as pessoas estavam enfrentando naquela época. Porém, eu vejo que, acho que mais ou menos quase, não sei se bem 200 anos se passaram desta frase dita por Nietzsche, mas ela também serve para a nossa reflexão hoje. Parem vocês um momento para refletir na vida de vocês. Será que Deus é um Deus vivo ou um Deus que está morto? Parem para refletir na sociedade em que nós estamos vivendo.
Será que nós vivemos uma sociedade que crê num Deus vivo, realmente? Ou se não parece que estamos crendo num Deus que está morto, ou num Deus que não existe, ou num Deus que simplesmente não faz mais diferença nenhuma? Porque para mim parece que sim. Parece que, por vezes, Deus está morto para o mundo, para a sociedade, para as pessoas. Deus não faz mais diferença. O cristão não faz mais diferença nenhuma na sociedade. Ele é apenas mais um que vive ou só existe. E aí, a frase dita por Nietzsche faz total sentido. Infelizmente, é assim que eu vejo que muitas vezes as pessoas vivem a sua vida secular, no trabalho, na sociedade, na família, na escola, em tantos lugares, como se Deus não existisse ou como se Deus realmente estivesse morto. E como eu disse antes também, você falar sobre a ressurreição, na realidade, sobre o Deus vivo, um Deus que está vivo, faz toda a diferença para a fé cristã. O apóstolo Paulo, já lá nos primeiros séculos, ele enfrentou isso. E por isso que ele escreve um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ali, especialmente a partir do versículo 12, ele começa a falar sobre o Deus que está vivo. E sobre a diferença que faz nós crermos num Deus que está vivo e não morto. Nós lemos assim, a partir do 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusão. É vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É como se o apóstolo Paulo estivesse realmente dizendo aqui, se Cristo não ressuscitou, se Deus está morto, tudo que nós vivemos, tudo que nós cremos, tudo que nós testemunhamos, isso não existe e é vã a vossa fé. É tudo ilusão. E aí nós somos os mais infelizes de todos os homens. É como se Nietzsche estivesse meio que parafraseando o apóstolo Paulo, talvez. Aqui. Parece que Deus está morto para a sociedade. Parece que a sociedade não crê mais num Deus que realmente vive, num Deus que está vivo, num Deus que ressuscitou. Porque a ressurreição de Cristo faz total diferença na nossa vida. E por vezes não parece que isso está acontecendo. Por vezes a gente pensa que Cristo realmente está morto. Está morto quando nós, que somos seus seguidores, nós que somos cristãos, não fazemos mais diferença nenhuma. Quando nós não testemunhamos,
quando nós, em nossa vida diária, no nosso trabalho, não vivemos realmente a fé do Cristo ressurreto, do Cristo que está vivo, do Deus que está vivo. Quando nós não confessamos, quando nós não falamos de Deus e do amor de Deus para outras pessoas, quando nós não fazemos mais diferença nenhuma na sociedade, Cristo está morto, Deus está morto. Porque nós somos os cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós é que temos o dever de falar, de testemunhar e de dizer que sim, Deus está vivo. E por isso nós estamos aqui na sociedade hoje. Nós cristãos estamos aqui para fazer a diferença, para levar vida às pessoas. E não só vida aqui deste mundo, mas a vida que é eterna, porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Não para nos dar vida aqui, mas para nos dar a vida eterna. Cristo ressuscitou para nos dar esperança de um amanhã, de uma nova vida, de uma vida que vai além da vida aqui deste mundo. Uma vida eterna. E é essa vida eterna que nos dá esperança de vivermos o dia a dia, a vida aqui neste mundo. É a esperança da vida eterna que nos deve motivar a viver, a lutar, a cantar, a viver com alegria, a acordar todas as manhãs sabendo que nós temos um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, de misericórdia, que nos ama e que faz com que a gente cante, com que a gente se alegre, com que a gente não viva uma vida triste de pesar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas sim uma vida alegre, uma vida de perdão, de um Deus que nos perdoa com a sua graça maravilhosa, revelada em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia da Páscoa, do Deus vivo. E como nós cantamos antes, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E isso faz toda a diferença. Fez a diferença na vida daqueles discípulos que acompanhavam Jesus, que quando viram Jesus ser crucificado, eles todos se esconderam, temendo que algo acontecesse também com eles. Temiam por sua vida. Quando Cristo morreu e foi sepultado, eles se esconderam. Tiveram que ficar trancados dentro de casa, com medo das autoridades e dos líderes judeus. Mas depois que Cristo ressuscitou, tudo mudou. Depois que Cristo ressuscitou e que eles viram o Cristo ressurreto, eles não tiveram mais medo de falar, de testemunhar. Aqueles que estavam acuados, fechados nas suas casas, nas suas residências, agora saíram e foram pelo mundo testemunhar. Muitos deles morreram afirmando que Cristo está vivo. Muitos deles, na realidade, quase todos, morreram, foram perseguidos por falarem que acreditam num Deus que está vivo, não num Deus morto. E hoje, quase 2000 anos depois, a gente vê que muitas vezes aqueles que deram a sua vida, assim como Jesus deu a sua vida, mas os discípulos também deram a sua vida por causa do testemunho que eles tinham do Cristo ressurreto, não é mais valorizado. Hoje, como eu disse, infelizmente, muitas vezes a gente vê os cristãos não dando vida àquilo que receberam, não vivendo a fé que receberam no santo batismo, não vivendo como se alguém tivesse dado a vida por eles. E por isso que a frase de Nietzsche é tão forte, mas tão real, tão presente na nossa sociedade. Só que isso não pode ser assim. E por isso vocês estão aqui esta manhã. Vocês estão aqui porque vocês vieram ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia, que nos dá forças, que nos dá coragem
para enfrentar o amanhã, para enfrentar as preocupações que vêm no dia a dia, para enfrentar os problemas, a morte, a sociedade, a doença e tantas outras coisas que nos vêm diariamente. Mas nós sabemos que a vida aqui neste mundo, ela é passageira e um dia terminará. E essa é a mais maravilhosa de todas as notícias, justamente por causa do Cristo que morreu e ressuscitou. E a gente crê numa vida que é eterna, uma vida que vai além da vida aqui neste mundo, sabendo que a morte, a preocupação, as dores, o sofrimento, o luto, a perda daqueles que já se foram, dos nossos amigos, entes queridos, tudo isso vai ficar para trás, porque isso é coisa deste mundo. Mas nós temos uma viva esperança, e essa viva esperança é que deve nos motivar a cada dia levantar, abrir os olhos e agradecer e louvar a Deus. A cada dia testemunhar, a cada dia viver uma vida de acordo com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, sendo sal e luz para o mundo, em meio às trevas, da escuridão, do pecado que está lá fora, de um Deus numa sociedade que não crê mais em Deus, numa sociedade que não está mais nem aí. Nós, cada um de vocês, eu, todos nós somos chamados a viver uma vida de luz, levando as pessoas para o caminho da salvação, levando as pessoas para o caminho da eternidade, sendo testemunhas vivas do Cristo vivo, do Deus que está vivo. Que Deus assim abençoe, conduza vocês, dê coragem para vocês, para falarem, para testemunharem, para viverem Jesus todos os dias. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não preciso ter medo. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.